Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? No seu lugar. O pessoal no fundo conversando ali, ó. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, nós sempre oramos antes de começar uma palavra. Eu queria... Isso é um princípio também, né? Quando você for ler a palavra de Deus, quando você vai ouvir, é sempre importante você falar: Deus, fala comigo. Pastor, eu não sei orar. Fala do jeito que você sabe. Fala comigo nessa noite. É importante você ter revelação da palavra, a luz da parte de Deus. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa mesmo penetrar no nosso coração e trazer as Tuas verdades, trazer a verdade que o Senhor tem para nós, Pai. E nós possamos ser transformados, a nossa mente ser renovada, segundo a mente de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Quantos aqui creem que Deus tem uma alegria proposta para você? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Sabe, Deus de fato tem uma alegria proposta. Mas nós precisamos entender e compreender da parte de Deus. E ter discernimento daquilo que o Senhor tem para nós. Porque muitas vezes, tem pessoas, por exemplo, que acham que se ganhar na Mega Sena vai trazer a alegria. Né? Eu conheço algumas pessoas que falam: não, se eu ganhasse na Mega Sena, meus problemas estariam todos resolvidos. Aí eu perguntei, é um parente meu inclusive, falei: mas por que você pensa isso? Ele falou: não, porque dinheiro é resolver tudo. Eu falei: então você acha que o problema da sua vida hoje é dinheiro? Agora veja, se o seu pensamento que conhece o Senhor se resumir o Evangelho, o sacrifício de Jesus naquela cruz, tão somente por uma questão financeira, eu quero dizer que você ainda não conhece a totalidade de Deus. Porque uma questão financeira, aos olhos de Deus, é uma consequência de amor. Então, se você compreender que, lá em João 3,16, pode projetar para mim, André, acho que quase todos aqui conhecem até esse versículo. O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja que ele começa dando a introdução ali: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, e ele conclui que para que tenha vida eterna. Então Jesus morreu naquela cruz para que você possa viver toda a eternidade desfrutando da presença de Deus. Essa era a única forma. Mas muitas pessoas acham que vivem a vida cristã ou querem ter uma experiência com Deus tão somente por uma questão financeira. Eu quero te dizer que isso é uma consequência. E não tem problema você chegar na igreja com esse pensamento. Eu mesmo cheguei com esse pensamento. Falei: não, meu pai quebrou, eu preciso agora ter restauração de tudo que o diabo levou. Era o quê? Era uma questão financeira, mas vai muito além. Então, eu conheço inúmeras pessoas que têm muito dinheiro, que dinheiro não é um problema, mas eles não têm aquilo que é mais importante, não tem Deus, não tem paz, não tem paz no casamento, não tem paz nos relacionamentos, não tem paz consigo mesmo. Tem dinheiro para comprar os melhores colchões, mas não tem o sono do descanso do justo. Então veja que é uma questão de visão, de você compreender verdadeiramente o Evangelho. Porque se você não compreender as promessas de Deus para a sua vida, e você não conseguir discernir o tempo, o que Deus está fazendo e gerando em você, talvez você viva muito frustrado. Então é uma questão de visão. Sabe, uns tempos atrás aí, minha esposa falou: você está lendo muito ruim. Aí eu fui no oculista e descobri por quê. O óculos estava muito desatualizado. Mas aí quando fez lentes novas, o que aconteceu? Falei: uau,
Agora eu estou enxergando. Então veja, eu estava vivendo mais ou menos. Um dia eu saí correndo de casa, esqueci o óculos. Chegou aqui em casa e falei, preciso do óculos. Por quê? Porque a visão não consegue mais ajustar e enxergar da forma correta. Então, para nós entendermos e compreendermos essa alegria proposta da parte de Deus para nós, nós precisamos ter uma visão correta da parte de Deus. Amém, queridos? Então, deixa eu ler aqui. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 6. Paulo, ele dá um exemplo. Ele está corrigindo ali a igreja de Coríntios, falando, olha o que aconteceu lá atrás. Né? Diz assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual e que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então veja que o apóstolo Paulo, ele está ajustando aqui a igreja de Coríntios e fala, olha, nós já temos um exemplo lá atrás. Né? Ele está falando o quê? De quando Moisés libertou o povo do Egito. E aí o mar se abriu, os irmãos conhecem a história, Moisés foi levantado por Deus, Moisés significa libertador, e aí Moisés liberta o povo do Egito, o mar se abre, né? Moisés abre o mar, eles passam ali o mar vermelho, que simboliza o batismo, e eles chegam aonde? Eles chegam no deserto. Mas é o que acontece, quando chega no deserto, aí que muitas vezes começa a acontecer os problemas. Então veja que isso fala de um processo, fala assim, processo. Né? O apóstolo Paulo, ele fala para nós renovarmos a nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então veja que muitos do povo que passou o Mar Vermelho, que viviam como escravo, você sabe que escravo tem uma mentalidade de escravo. Ele vivia de uma forma, ele estava ali pensando daquela forma. O escravo, ele pensa de uma forma errada, equivocada, porque ele aprendeu a ser escravo. Mas quando ele liberta, ele precisa renovar a sua mente. E essa é a grande questão. Né? Tem pessoas que têm uma experiência com Deus, mas não renovaram a sua mente ainda. E aqui o apóstolo Paulo, ele está falando, olha, nós já temos um exemplo lá que eles cobiçaram coisas que não tinha mais a ver com o que Deus tinha verdadeiramente. Isso é quando você tem uma experiência com Deus, quando você fala, eu quero seguir Deus, mas aí você fica olhando para trás. Ou seja, sabe, Deus te deu uma visão, Ele colocou os olhos na frente, que é para você olhar para frente, para você olhar para o alvo. Tem coisas que passaram e ficaram. E se você ficar olhando para trás, você vai dar muita cabeçada. Então veja, vamos ver lá em número para entender direito o que o apóstolo Paulo estava dando de exemplo aqui. Lá em Números, capítulo 11, a partir do verso 1, do 1 ao 9. Diz assim, aqui é o povo já no deserto. Queixou-se o povo, fala assim, o povo, de sorte que aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, acendeu-lhes a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando ao Senhor, o fogo se apagou. Porque pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho, fala assim, populacho. É multidão, que significa multidão. E o populacho, multidão, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram,
quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como a semente de coentro, e a sua aparência semelhante de bidélio. Espalhavam-se o povo, e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e deles fazia bolos, e seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial sobre eles, este também caía o maná. Até aí. Então veja que, olha só o que o apóstolo Paulo estava falando. Irmãos, o povo ele viveu mais ou menos 400 anos, o povo de Israel viveu 400 anos escravizado debaixo de Faraó. E escravo ele tem uma forma de pensar, ele tem uma forma de agir. E aí Deus levanta Moisés, que significa libertador, para libertar todo esse povo. E aí tem muitos detalhes, né? O faraó resiste e o poder de Deus se manifesta, envia aquelas pragas e tudo mais, até o ponto que o faraó fala, não, tudo bem, então vai. E aí quando chega lá, você vê que é momento de tribulação, pressão, e aí o povo, tem uma parte que o popular está reclamando, né? Porque eles chegam ali às beiras do Mar Vermelho, o faraó está vindo destruir todo o povo de Israel, e tem algumas pessoas reclamando ali, e agora? Nós vivemos bem lá no Egito, e agora vamos morrer aqui. E aí, mais uma vez, o poder de Deus se manifesta. E o Mar Vermelho se abre diante, né, daqueles aproximadamente 3 milhões de pessoas, o mar se abre. Irmãos, isso é algo extraordinário, amém? E o poder de Deus se manifesta de uma forma extraordinária. E eles passam ali, e aí quando o exército de Faraó entra, o mar se fecha, enfim. Mas eles começam uma nova etapa, ou seja, agora eles não são mais escravos. O Egito ali aponta para o mundo. O mundo tem uma forma, você é escravo, sabe? Muitas pessoas, elas têm problemas com bebida, ou com drogas, ou com prostituição, e elas não percebem que elas estão vivendo literalmente como escravizadas. Elas não conseguem dizer não. Quando alguém oferece uma bebida, ela não consegue falar, não, eu não quero, eu não bebo mais. Ela simplesmente, porque ela é dominada por aquilo, ela simplesmente faz. Mas aí agora o que acontece? É um novo tempo. Aquele povo, Moisés chegou para o povo e falou, olha, tem uma promessa de Deus, que é uma terra que emana leite e mel. Deus tem uma promessa para nós, que é em Canaã, que é uma terra que emana leite e mel. Só que o que acontece? Entre o Egito e as promessas de Deus, tinha o deserto. E aí quando chega no deserto, muitos não conseguem lidar com a situação, porque não percebe que está falando de um processo de formação, um processo de dependência de Deus, um processo onde você aprender a depender do Senhor literalmente. Então veja que, quando você é escravo, você não tem direito a nada, você não recebe nada, te dão para comer aquilo que está te sobrando. Não é que você escolhe, né? Se você estudar aqui a escravidão do Brasil, por exemplo, né, hoje talvez uma das comidas mais típicas nossa é a feijoada. Mas se você olhar a origem da feijoada, eram os restos que os senhores feudais não queriam comer. E quem que comia? Os escravos. E aí eles faziam o quê? Um feijão com orelha, com pé, por quê? O pernil, a parte boa, ficava para os fazendeiros, para os donos da fazenda. Então veja, o escravo, ou ele tinha que comer aquele pé, aquela orelha, ou ele ia morrer de fome.
Então veja, o escravo ele não tinha opção do que comer. Mas veja que a mentalidade, e aí o que acontece? Quando chegam no deserto, eles começaram a reclamar. O populacho começa a falar, nossa, como era bom a comida que nós tínhamos antes. Coloca o verso 5 para mim, André. Aí eles começam a falar, como era bom. Gosto muito desse comecinho aqui. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos do quê? De graça. Olha a mentalidade. Eles eram escravos. Não é que eles comiam de graça, não. Se eles não trabalhassem, se eles não desempenhassem ali, eles morriam. E o contexto deles era tão ruim, que eles nem queriam ter filhos. Eles nem queriam ter filhos quando eles estavam como escravos. Porque eles falavam, o quê? Eu vou ter filho para o meu filho sofrer o que eu sofro? Muitos não queriam ter mais filhos, ou seja, eles eram tão assolados que o povo de Israel, se permanecesse ali, se Deus não intervisse, o povo ia morrer ali, porque não ia ter a próxima geração. E Deus é um Deus de geração, amém? Por isso que nós investimos nas nossas crianças. É por isso. Sabe, muitas igrejas metodistas na Europa, por exemplo, elas se fecharam por quê? Porque as crianças não foram investidas. E Deus é um Deus geracional. Você precisa entender isso. Que Deus é um Deus de geração. Mas o populacho, o povo lá estava aqui reclamando, falando, olha, lá nós recebemos de graça. Quem recebia de graça o quê? Eles eram escravos, eles tinham que trabalhar. Se não trabalhassem, iam morrer. Não tinha nada de graça, mas o pensamento deles é o seguinte, nossa, estava melhor lá do que aqui no deserto. Qual que era o contexto do deserto? Só tinha o maná. O que era o maná? Maná, veja, no deserto, irmãos, não se planta nada, não se colhe nada. Não adianta você fazer esforço que você não vai colher. O que o deserto fala? Fala de um processo de você depender de Deus. Não importa que você era mestre, era um escravo que conhecia tudo de plantação, porque você trabalhava na plantação. No deserto, todo aquele ensinamento não ia servir no deserto, porque no deserto não se planta nada e não se colhe nada. É um tempo de você aprender a depender de Deus. É um tempo onde você fala, eu não sei o que fazer. E é quando Deus começa a intervir, Deus te dá o sustento, é o maná, as roupas cresciam, não envelheciam, não estragavam. Tinha uma criança, a roupa crescia na criança. Ou seja, é dependência de Deus. De manhã, eles estavam de manhã, sol escaldante. Quem conhece a temperatura no deserto sabe que durante o dia é um sol muito forte. E à noite é muito baixa. Só que durante o dia tinha uma nuvem, que era a presença de Deus debaixo daquele povo. E à noite tinha ali a coluna de fogo, que era o Espírito Santo para aquecer aquele povo. E a palavra de Deus diz que tinha uma pedra, que o apóstolo Paulo falou o quê? Que aquela pedra era Cristo. Essa pedra jorrava água para alimentar 3 milhões de pessoas. Se isso não for dependência de Deus, o que mais que é? Então veja que às vezes tem momentos na nossa vida que não tem a ver com o que você faz. Talvez você esteja passando um ciclo de tempos em tempos, é a mesma coisa que aparece, é o mesmo problema, parece que é o mesmo filme, é o mesmo problema no trabalho, é o mesmo problema no casamento, é o mesmo problema com os filhos, mas na verdade Deus está querendo te dizer o seguinte, olha, não adianta você se esforçar, você precisa depender de mim. E aí você fica tentando fazer a mesma coisa e não funciona. Você fala, nossa, isso é uma tribulação constante na minha vida. Sabe, é nessa hora que você precisa aprender a depender de Deus e agradecer aquilo que Deus te deu. Mas muitos estavam reclamando, falando, nossa, só tem esse maná. Glória a Deus pelo maná que o Senhor nos manda, amém, queridos? Sabe, aí você vê o populacho, a multidão, no meio da multidão. Eu já contei essa experiência que eu tive com os irmãos, mas teve uma época lá atrás,
foi quando eu comecei a ler a palavra de Deus. E eu comecei a ficar despertado por essas histórias. E eu lembro que eu tinha lido essa passagem, né? Tinha lido o Novo Testamento primeiro, comecei a ler o Velho Testamento, e eu li essa passagem que o mar tinha se abriu, eu sempre ficava meditando, e eu estava dirigindo o meu carro, e eu fiquei assim, muito indignado com esse povo. E eu lembro que eu tive o seguinte pensamento, eu não verbalizei, mas Deus sabia. E eu tive o seguinte pensamento, eu falei, que povo ingrato é esse? Como assim Deus, esse povo presenciou, diante dos olhos, Deus movendo o sobrenatural, o mar se abrindo diante dos olhos deles. Eles deixaram de ser escravos, agora eles estavam lá no deserto, debaixo da proteção de Deus, e o povo reclamando. E aí eu fiz um questionamento a Deus. Falei, Deus, por quê? E eu estava passando uma tribulação, irmãos, estava numa dificuldade. Mas eu lembro que eu falei assim para Deus, falei, Deus, se eu tivesse visto o mar se abrir diante dos meus olhos, eu jamais iria murmurar. Oh, Deus. Pensei isso. Falei, porque eu não vi, Senhor, é isso que eu estava falando para Deus. Eu estava dizendo o seguinte, olha, eu não tive essa experiência sobrenatural do mar se abrir. Não tive. Porque se eu tivesse tido, eu não estaria aqui, Senhor, reclamando dessa tribulação que eu estou passando. Eu estava crente pra caramba. E aí Deus falou comigo naquele momento. E Deus começou a lembrar de episódios em que o sobrenatural de Deus veio na minha casa, né, no casamento dos meus pais, na minha própria vida financeira. Ele falou, mas você lembra quando eu abri o mar vermelho diante dos teus olhos, naquela questão financeira que você não tinha e aconteceu? Você lembra quando aconteceu aquilo? Você achou que o casamento dos seus pais tinham acabado, mas aí o mar se abriu e eles estão casados até hoje? E começou a falar. Irmãos, eu comecei a chorar. Falei, Senhor, me perdoa, porque eu estava com a visão errada. Sabe, eu não sei quantas vezes o mar se abriu diante dos teus olhos. E talvez você possa estar na mesma posição que o populacho, reclamando, murmurando. Mas o Senhor te chama para você alinhar sua visão e ter uma alegria. Porque veja, a história não acaba no deserto. O deserto é só um processo que Deus vai formando o caráter, que Deus vai formando um homem de Deus, uma mulher de Deus. E é justamente nesses episódios em que nós somos forjados, nós vamos criando estrutura, nós vamos criando conhecimento, sabedoria, dependência ainda maior de Deus. São muitas vezes nessas tribulações, que elas acontecem, elas vêm para te ensinar. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está falando lá em Coríntios. Olha, eu estou querendo ensinar vocês aqui, a igreja de Coríntios, contando essa história que aconteceu lá, nos seus antepassados, para que vocês não tenham a mesma postura. Para que vocês valorizem aquilo que Deus tem te dado hoje. Ah, mas antes do Covid, antes da pandemia, nossa, eu estava vivendo algo extraordinário. Eu estava ganhando muito mais, agora eu estou ganhando muito menos. O que o Senhor está falando? Deus está te ensinando a você agradecer no pouco. Isso é para você ter uma estrutura e reconhecimento que é Deus que move. Então, o deserto, ele faz parte das nossas vidas. Agora, tem pessoas que já têm uma visão completamente alinhada com a vontade de Deus, e quando o deserto vem, ele nem percebe. O pau está quebrando, a pandemia está aí, e ele está surfando na pandemia, ele está surfando no deserto. Porque já tem estrutura, nem percebe, ele simplesmente agradece a Deus. Agradece o quê? Agradece pelo maná. É criativo.
Você podia comer o maná, mas ali nós vimos que o Paulo está falando, olha, eles faziam até bolo do maná. Aí, ou seja, o cara que é criativo, só tem um maná, então desse maná nós vamos fazer um bolo. Só tem um limão, tá azedo pra caramba, vamos fazer uma limonada. Mas o populacho queria fazer a caipirinha do Egito. Brincadeira. Mas é mais ou menos isso mesmo. Então veja, queridos, que é uma questão de você, quando você entende que Jesus morreu naquela cruz, não foi só para você ser um cara, ser um cara rico. Não foi só por uma questão financeira. Muitas pessoas vivem assim, olhando para trás, para o mundo, falando, mas o meu vizinho conhece a Deus e o cara é rico. Pois é, você não entendeu que a maior riqueza você já tem, que é a salvação de Deus. Essa é a maior riqueza. E essas demais coisas, elas vão sendo acrescentadas quando você menos espera. Então, uma das maiores dificuldades da vida cristã é crer sempre, independente do contexto. Isso é a maior dificuldade, talvez. Não é você ter uma cura, ter dinheiro, não. É você crer independente do contexto. É você simplesmente amar Deus independente do contexto. Não importa se você está vivendo no deserto, uma tribulação, ou se você está desfrutando das promessas de Deus. É você crer constantemente naquele que te chamou, que te escolheu e deu seu único filho por você. Esse é o nosso maior desafio, talvez, da vida cristã. É quando o apóstolo Paulo falou, eu aprendi a viver na abundância e na escassez. Eu já fui honrado, mas também já fui apedrejado. Mas a posição de Paulo era íntegra diante de Deus. Ele não dançava conforme a música. Ele não era influenciado pelas amizades. Ele não era influenciado pelo contexto que ele estava. Ele era o mesmo Paulo que ele era na sinagoga, ele era quando ele estava trabalhando, fazendo tendas, ele era quando ele estava pregando, ele era o mesmo Paulo. Ele não era influenciado pelo contexto. Ah, não, eu vou para a escola, mas na escola, na faculdade, lá no meu trabalho lá, não tem nenhum crente. Então eu vou falar a língua do departamento de vendas. Quem já trabalhou em departamento de vendas aqui? Irmãos, é uma extensão do inferno. Você pega... Eu cheguei lá, eu lembro que quando eu fui trabalhar no departamento de vendas, eu era o mais novo. Tinha uns caras lá de 30 anos de venda, 40 anos de venda. Irmãos, era Babilônia, os caras só falavam besteira. Eu não conhecia o Senhor. O que eu estava falando? Besteira. O que eu estava sendo influenciado? Por aquele contexto. Que contamina. Mas aí qual foi a boa notícia? Deus me chamou, Deus me escolheu. Tive uma experiência com Deus. Comecei a mudar os meus comportamentos e atitudes. E onde há trevas, um mínimo feixe de luz começou a mudar o ambiente. Muitos, diante de uma posição dessa, pode falar o quê? Nossa, isso é muita tribulação. Senhor, né? Às vezes as pessoas falam assim, me muda do trabalho, eu quero, Deus tem uma promessa de um trabalho maior. Eu creio nisso também, mas muitos falam assim, pastor, precisa me tirar daquele ambiente contaminado. Não consigo ter paz, não consigo ter alegria. Sabe por que não consegue? Porque não entendeu ainda o que verdadeiramente é a alegria de Deus. Não entendeu. Porque o dia que eu entendi, eu estava lá no meu trabalho, na época não tinha essas coisas de WhatsApp, nada, mas tinha aqueles vídeos meio pornográficos. E aí um dia eu entrei, e aí um dos vendedores falou assim, ó, para aí que o Sérgio chegou. Falei, opa,
alguma coisa está acontecendo. Por que eles pararam de ver? Porque a luz do Senhor chegou. Então, quando você está murmurando e reclamando por alguma coisa, você não entendeu ainda o seu chamado. Pastor, mas é um deserto, é perseguição. Ué, mas quem disse que não ia ter perseguição? Faz parte. Mas quando você tem a visão correta, você entende que Deus te colocou, às vezes, numa determinada posição para fazer a diferença. Então, o que acontece? Quando eu entendi, porque a primeira coisa que passou na minha cabeça foi assim, Deus, me tira desse lugar que agora eu sou crente. Eu não posso mais ser contaminado por essas pessoas. Estou no deserto. Sabe? E às vezes você fala, não, ambiente bom era o outro. Alguns falam, nossa, eu queria trabalhar só com crente. Então, deixa eu fazer um contexto aqui, um paralelo aqui. Sabe o que é isso? Às vezes Deus prepara determinadas situações, justamente para colocar um homem de Deus, para colocar uma mulher de Deus, para mudar o ambiente. Se você entender isso, você vai começar a ter alegria e prazer em tudo que Deus te deu. O maná, talvez o seu emprego seja o maná. Aquele ambiente que você tem murmurado e reclamado, é aquilo que Deus tem te dado hoje, um deserto, para simplesmente você se posicionar de tal maneira e fazer a diferença, para você criar estrutura para coisas maiores que estão por vir. Mas muitas vezes nós não entendemos, e aí qual que é a nossa posição? Reclamar, murmurar do que estamos experimentando. Ai, mas só tem eu queria mesmo, é uma fartura. Eu estava desempregado, mas aí Deus me deu agora esse emprego, eu queria só um salário mínimo. O dia que ganhei, fiquei feliz da vida. Mas agora está falando, que miséria, esse salário não dá para nada. Pois é, não sei se você sabe, mas sua boca é uma boca profética. O dia que você fala que o seu salário é uma miséria, você já determinou que você vai ter. Agora, o dia que você fala obrigado, Senhor, quando você recebe o seu salário, fala obrigado, Senhor. Porque esse daqui é só a semente daquilo que o Senhor vai colocar nas minhas mãos. E eu creio que essa semente vai crescer, frutificar, 30, 60, 100 por um. Mudou todo o cenário. Mudou todo o cenário. Então veja, a vida cristã é uma questão de você crer em toda e qualquer circunstância. Você ser grato em toda e qualquer circunstância. Esse é o nosso grande desafio. Então o populacho lá, eles estavam reclamando daquilo que Deus estava dando. Espera lá, Deus estava cuidando do povo, mas o povo não conseguia enxergar. Sabe, Deus está cuidando de você, mas se você não conseguir enxergar, você não vai ter alegria naquilo que Deus está te dando hoje. E aí você vai ficar olhando só para os problemas, e esquece de olhar para Cristo, porque é Ele que é o autor e consumador da fé, é Ele que muda as estações. Mas quando você tem essa ciência, você tem esse coração grato, né? Quando você fala, uau, essa é uma oportunidade, aí você começa a experimentar o sobrenatural da parte de Deus. Então veja que esse povo, ele ficou no deserto ali, eles ficaram um ano mais ou menos no Sinai lá, e em 9 meses até chegar às portas de Canaã, praticamente quase 2 anos. Mas quando eles chegaram às portas de Canaã, eles mandam os espias, eram 12 tribos, mandam 2 espias, 12 espias. Dos 12, só 2 que voltaram falando, nossa, a terra é boa, a terra é maravilhosa. E eles trazem uma amostra de tão a terra era farta. Para carregar um cacho de uva precisou de 2 homens. Essa terra era uma terra farta ou não, irmãos? Claro que era. Mas veja, dos 12, só 2 que falaram, olha, essa terra é boa. Os outros estavam olhando o quê? Para os problemas e para as tribulações. Estavam reclamando, estavam murmurando. Sabe, talvez você já chegou às portas das promessas, mas aí você olhou o contexto e começou a reclamar.
Você chegou às portas de abrir a sua empresa, você chegou às portas de ser promovido, mas aí você começou a reclamar, começou a murmurar. E aquilo que era para você entrar e desfrutar, você volta por mais um tempo. Então veja, Josué e Caleb, quando voltam de Canaã, eles falam, não, pera lá, a terra é boa demais. O lugar é poderoso. Aquilo que Deus falou, de fato, é verdade. É uma terra farta, abundante. Nós vamos entrar lá e nós vamos conquistar. Tem uma passagem que ele fala, eia, subamos e possuamos a terra. Poderoso isso. Ele fala, está falando para todo mundo, vamos lá conquistar essa terra. Mas aí o que acontece? O povo começa a reclamar. Popular, fala, mas espera aí. Mas tinha lá também os gigantes. As cidades fortificadas, é demais para a gente. Ou seja, sabe que às vezes, de fato Deus vai nos dar coisas que aos nossos olhos é impossível conquistar. E essa é a graça de Deus. É quando aos nossos olhos é impossível. Mas quando nós cremos, subamos e possuamos a terra, quando você crê, Deus te leva para um nível sobrenatural, e aí você pode testemunhar que não foi você, mas foi o Senhor que fez através da sua vida. Então não murmure, queridos. Eu não sei qual é a tribulação que você tem passado, eu não sei qual é o ponto mínimo da sua vida, que sempre está o mesmo ciclo, mas eu quero te dizer, subamos e possuamos a terra, conquiste aquilo que Deus te chamou para conquistar. Não desanime, não murmure, não reclame, porque Deus está movendo na sua vida e você precisa entender isso. Pastor, mas eu não esperava, eu não contava com essa pandemia. Ninguém contava, mas e aí, você vai ficar refém da pandemia? Vai ficar refém? Faz alguma coisa, ora para Deus, sabe, sai da inércia, tem uma atitude diante de Deus, ore a Deus, fala, Senhor, eu lembro muitos anos atrás, já ouvi um pastor, e já vi muitas pessoas falando também, coaches e tudo mais, no deserto só tem duas posições, no tempo de crise, só tem duas posições para você estar, ou você chora, ou você vende lenço. Sabe, tem momentos, queridos, você precisa orar a Deus vai falar, está todo mundo chorando. Fala, então vou vender lenço. Vai vender lenço para caramba. Mas por quê? Porque parou, eu vi o Senhor, dependeu dEle. Se você ficar murmurando, você vai ser mais um a ficar chorando e comprando o lenço de outra pessoa, para enxugar as lágrimas e ficar murmurando. Então, até quando? Até quando? Mas o problema, a minha empresa não avança por conta da economia. A minha empresa não avança, agora que ia avançar o dólar subiu. Agora que ia ver a pandemia, agora é uma crise mundial, é por isso que as coisas não dão certo. Sabe, você pode ficar com a sua teoria, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Tudo é possível que crê. Tudo é possível. Mas todo mundo no meu segmento está quebrando. E eu acho que eu sou o próximo. Essa é uma visão que você pode enxergar e ficar murmurando. E falando, eu sou o próximo, está tudo ruim. Agora tem outras pessoas que estão cheias da fé de Deus e estão falando, glória a Deus, Senhor, eu estou entendendo agora. Se todo mundo no meu segmento está quebrando, eu estou entendendo agora que vai ter uma fatia maior no mercado e o Senhor vai me prosperar como nunca antes. Um está murmurando, o outro está cheio de fé. Olha para a questão natural e fala, nossa, eu sou o próximo a quebrar. Mas a fé ela vai te dar uma visão, uma clareza, da onde você mesmo não consegue chegar. Por isso é importante você ter os óculos de Deus, ter a alegria de Deus. Às vezes não dá para compreender, de fato não dá, mas você precisa experimentar dessa alegria. Se você não tem experimentado, você precisa agradecer a Deus todos os dias e começar a liberar a vida de Deus que está em você. Sabe, talvez tenha alguma área que você é muito afetado e permanece sendo afetado até hoje. Quero dizer, para de olhar para isso, olha para Cristo.
Você vai ver que essa área Deus vai te levar a patamares dos quais você jamais sonhou e imaginou. Porque só Deus pode restaurar relacionamentos, só Deus pode operar um milagre numa saúde, só Deus pode operar um milagre financeiro, é só Deus. Você precisa entender isso. Isso é graça, isso é favor de Deus. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa crer, desfrutar. Pastor, mas não tem que fazer uma forcinha, não? Não. Não precisa. Você só precisa crer, pedir e receber. Só que às vezes nós, talvez pelo nosso todo entendimento que nós temos, né, nós temos essa dificuldade e queremos complicar o processo. Já viu criança agora? Né, esses dias aí, minha filha chegou para mim esses dias aqui, para ser mais exato, ontem à noite. Falou, pai, eu preciso de um cabo. Eu falei, por quê? Não, porque ela tem as teorias dela lá, eu não entendo muito, porque precisa faltando um cabo para ligar do pedal para a guitarra e não sei o que e tal. E eu já compliquei tudo. Estou olhando com a minha visão natural. Não estou crendo que... Falei, filha, olha o horário. As lojas fechadas, amanhã o pai tem o dia corrido. Não tenho como arrumar um pedal. Ela falou, pai, tem. Você já olhou o seu celular? Eu falei, não. Ela falou, já te mandei o link. Entrega amanhã. Eu falei, é. Aquele que pede, recebe. Ainda eu falei para ela, filha, mas e se não chegar no meio do culto? Eu estava parecendo um populacho na vida dela. Filha, e se não chegar? Ela falou que eu creio, pai, que vai chegar. Chegou hoje de manhã. Comprei 8 horas da noite, hoje de manhã entregaram. Simples. A fé é simples. Então não complique. Simplesmente agradeça, creia, peça, receba, desfrute. Sabe, eu não sei qual é a área que você não tem avançado, que você não tem rompido. Eu não sei qual é a área que você está murmurando e está falando, Deus, me ajuda. Ele já te ajuda faz tempo. Já está tudo à sua disposição. Desfrute da graça de Deus. Peça, tenha uma fé simples. Não complique. Não complique. Faça como os pequeninos, eles creem. Os filhos, eles pedem, eles creem, eles recebem. Eles não perguntam se tinha limite no cartão, se não tinha, se... Não, só pede. E o Pai traz a provisão. Sabe, eu não sei qual é a área da sua vida que está faltando alegria. Eu não sei qual é a área da sua vida que está faltando viver o sobrenatural de Deus. Porque a proposta de Deus ela é boa, é uma terra que mana leite e mel, uma terra farta. Eu não sei qual é o quadrante da sua vida que está faltando essa alegria. Talvez seja o casamento. Talvez está faltando alegria na carreira profissional. Talvez está faltando essa alegria nos relacionamentos. Talvez está faltando essa alegria no trabalho. Talvez está faltando essa alegria na empresa. Deus te deu uma empresa, era motivo de alegria, mas agora você perdeu a alegria. Começou a olhar o cenário externo. Para de olhar o externo, para de reclamar e olhe para Cristo. Porque a fonte da vida é Cristo. Amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, no meio sempre vai ter aquele populacho que vai estar reclamando. Eu lembro que nós às vezes temos o costume de gerar expectativa em homens e em pessoas. Já reparou um menino quando é pequeno? Ele faz um rabisco horrível. Ele não sabe desenhar. Ele faz um rabisco terrível. Mas aí ele vai para o pai, vai para a mãe mostrar aquele rabisco terrível. Qual que é a expectativa dele? O pai e a mãe falou o quê? Nossa, filho, que bonito. Não é isso? E aí ele vai lá e fala, você vai ver o próximo. Aí ele faz 3 rabiscos. Fala, nossa, mas melhorou muito agora.
Às vezes piorou, mas você está lá incentivando. Isso é normal. Então, desde pequeno, nós geramos expectativa em homens. Mas sabe que chega uma hora que essa criança ela começa a nascer, e aí o pai também fala, não, você precisa melhorar, hein? Está ruim. Quando você tirou 8, nossa, tinha que ter tirado 10, né? Aí ele fala, nunca é o suficiente. Aí começa a inverter o processo. Começa a correr atrás de uma aceitação que nunca encontra. Mas deixa eu te falar. A minha expectativa e a sua expectativa, ela tem que estar no Senhor. Não é em outro lugar. A minha expectativa de eu ser um homem exitoso, para ter um casamento exitoso, não está no meu cônjuge, está em Cristo. A minha expectativa de eu ter da minha empresa avançar, não está na empresa em si, mas está em Cristo. A minha expectativa de eu ter bons relacionamentos, não estão nas pessoas, estão em Cristo. Como estão compreendendo? Ah, pastor, estou dando curso de casados esses dias, e eu sempre falo, né? Aprende a se frustrar logo com o seu cônjuge, que facilita muito. Porque minha expectativa está em Cristo. Faz parte do processo, faz parte do deserto. Não é sempre que o seu cônjuge vai te agradar. Faz parte do processo isso. Pastor, mas você não sabe o que ele fez comigo. Tá, mas quer resolver metade do seu problema? Resolva o seu. Ame o seu cônjuge. Sirva o seu cônjuge. Pastor, mas como eu vou servir? Sirva. Alinhe. Se você fizer a sua parte, já resolveu 50%. Olha que bênção. Então veja, não murmure, queridos. Não faça parte do populacho murmurando. Ai, mas lá que era bom, não. O que é bom que Deus te deu hoje. Agradeça hoje. Tenha alegria naquilo que Deus te deu hoje. Porque se você não tiver alegria e reconhecer aquilo que Deus te deu hoje, como é que você quer coisas maiores? Seja fiel no pouco. E as demais coisas Ele fará. Você crê nisso? Sabe, eu não sei qual é a área da sua vida que você tem murmurado. Espero que não tenha. Ou talvez a área da sua vida que você está gerando uma expectativa em pessoas. Ou em coisas. Você sabe que a única coisa que pode nos preencher, nos dar alegria perfeitamente é o Senhor. Você sabia disso? Sabe, não tem problema você, no começo da sua vida cristã, gerar expectativa em coisas. E você vai experimentando e agradecendo a Deus, Ele vai te dando ainda mais e mais. Mas a única coisa que verdadeiramente pode te preencher é o Senhor. Porque a arquitetura do homem foi feita para conter Deus. Nós somos a imagem e semelhança dEle. Então você pode ver, não sei quantos aqui geraram uma expectativa em trocar de carro. E aí você quer um carro, André, e você vai atrás e você busca. Depois que você compra, dá uma grande felicidade. Mas ela é que nem validade de Danone. Ela prescreve rápido. O prazo de validade é muito curto, porque depois de um tempo, aquele carro que era tão motivo de tanta alegria, não te alegra mais. E aí você quer um outro. É assim, não é, irmãos? Você fala, nossa, eu devia ter comprado outro. Mas você não estava tão feliz como eu estava. Então veja que a única coisa que nos preenche verdadeiramente é o amor de Deus. Então a sua fonte tem que estar em Cristo. Tudo que você vai fazer, olhe para Cristo. E aí você vai se alegrando, e quanto mais você vai se alegrando, Deus vai te dando coisas maiores, e das quais você nunca sonhou e imaginou. Amém? Deixa eu ler por fim aqui, lá em Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3. Hebreus, capítulo 12. Olha o que diz o texto.
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Fala assim, perseverança. A carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que não suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte, olhe para Cristo, olhe para Cristo, para você não desmaiar no meio do processo. Agora ele fala também, olha, Jesus, ele estava vivendo ali na célula, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas aí Deus fala para ele o seguinte, irmãos, é poderoso você estar diante na presença de Deus? Lógico que é, mas aí Deus propõe algo para o seu único filho, fala, olha, eu preciso que você se esvazie das suas prerrogativas divinas, desça à terra, em forma de homem, e você vai ser o meu cordeiro, que vai pagar todo o pecado do mundo. E você vai morrer numa cruz, por amor de todos. Alguns falam, não, mas isso não faz muito sentido. Por que Jesus teve que passar por tudo isso? Isso traz alegria? Isso traz alegria? Será que Jesus estava alegre em ir para a cruz? Muitos podem pensar isso, mas eu quero te dizer, ele entendeu o projeto de Deus, a carreira, e ele estava dando graças. O único momento que nós vemos Jesus, quando ele está sendo crucificado, ele fala, Pai, por que me abandonaste? É porque naquele momento, todo o pecado, meu e seu, estava sobre Jesus. Mas mesmo assim, Jesus cumpriu a carreira proposta, para que a gente não ficasse aí perdido. Então, queridos, deixa eu te dizer algo, valorize a obra da cruz. Sabe, quando você tem esse olhar correto, e você agradece pelo sacrifício de Jesus, que Ele não morreu em vão, e você olha para a sua vida, e tem algumas coisas que não estão indo a bom termo, mas aí você proclama a obra da cruz, você proclama o nome de Jesus, você abre a sua boca e começa a profetizar naquela determinada área. Irmãos, eu quero desafiar você nesses dias. Nessa semana, quero desafiar você nessa semana, se aquilo em que você não tem visto, e você tem se esforçado tanto, mas não tem acontecido nada, eu quero desafiar você a acordar de manhã, agradecer e proclamar uma palavra de vitória sobre essa área da sua vida. Eu quero ver você não experimentar, porque você é profeta. Quando você abre a sua boca, o mundo espiritual ele ouve, e você enche o seu coração de fé, e você começa a experimentar coisas das quais você não experimentava. Então, se tem coisa que tem te abalado, porque você tem olhado de uma forma natural, comece a declarar a palavra de Deus. E você vai ver e vai experimentar o sobrenatural. Sabe, quinta-feira nós temos as nossas células. Faça isso até quinta-feira, e eu quero ver se quinta-feira você não vai dar um testemunho na sua célula. Fala, tinha uma área na minha vida aqui que eu não estava enxergando nada, eu estava reclamando, eu estava murmurando, mas eu comecei a declarar a palavra de Deus, e simplesmente a coisa mudou. É assim que funciona. Pastor, o que eu preciso fazer então? Nada, você só precisa crer. Só desfrutar da graça. Só peça. Peça. Ah, mas não tem tempo. Tem. Alguns falam, mas até quinta? Pois é, eu estava falando para minha filha, mas até amanhã cedo. Ela pediu, o cabo chegou, irmãos. É uma fé simples, só basta você crer. Sabe, esses dias eu tenho declarado algumas coisas diante de Deus.
Pastor, em nenhum momento você fica meio abalado? É lógico que ficamos, irmãos, e faz parte. Faz parte. Às vezes você está declarando cheio de fé, mas de repente você olha assim, você fica meio abalado. E nessa hora, o que você faz? Você se enche de novo para a verdade da palavra. Não ande por vista, mas ande por aquilo que você crê. Então comece a declarar. Sabe o que nós falamos para fazer? Alvos, insista nesses alvos. Comece a declarar sobre o seu casamento, sobre a sua vida financeira. O que você quer viver? Então comece a sonhar. Mas deixa eu te falar um negócio. Sonhe grande, porque o teu Deus é grande. Sonhe grande, porque o teu Deus é grande. Então quando você for pedir, não vem pedir uma oração. Como que eu vou dizer, colocar uma palavra aqui? Vamos visitantes, os visitantes vão se escandalizar comigo aqui. Aparentemente humilde. Talvez o seu problema seja um problema financeiro. Então, se você for orar por uma questão financeira, não faça aquela oração: Senhor, você conhece meu coração, Tu sabes, eu quero só pagar as continhas. Se eu pagar as continhas, se eu passar, se na virada do ano de 2021 eu tiver dinheiro só para pagar as continhas e tirar o nome do SPC e Serasa, eu agradeço, Senhor. Sabe, deixa eu te falar, parece uma oração louvável, mas Deus está olhando e vai falando, está no deserto ainda. Não entendeu que Canaã é fartura. Deus é generoso, sim ou não? Então por que sua oração é egoísta? É tão voltada só para si? Dá para entender? Então precisa enxergar como Deus enxerga. Vai pedir, peça grande. Senhor, eu quero prosperar para ser um abençoador. Eu quero prosperar para ser um investidor. Quero abençoar para abençoar outras pessoas. Peça grande. Peça grande. Se você for pedir alguma coisa para Deus, peça grande. Pastor, mas não é melhor começar por aqui? Tá, peça grande. E Deus vai escalando passo por passo, até você conquistar o seu alvo. Você consegue crer nisso? Então sai dessa oração de murmuração, de ficar lambendo ferida, irmãos. Tem alegria. O Pai tem alegria em dar. O Pai tem alegria em dar. Esses dias eu estava pedindo ajuda para o Zé. Eu falei, ô Zé, se aparecer, ele mandou um monte de coisa. Eu fiquei alegre pra caramba. Eu falei, preciso compartilhar com alguém. Minha filha falou que eu não podia falar para ninguém que eu tinha comprado uma guitarra para ela. Que ela queria fazer surpresa aqui para o grupo de louvor. Eu falei, filha, o Zé tentou ajudar a gente aqui, mandou um monte de foto. Posso compartilhar com ele, pelo menos? O pai se alegra em compartilhar. Mandei para o Zé. Falei, Zé, comprei a guitarra. Tipo, não sabia se ele estava procurando ou não. Como estão compreendendo? Então, veja, o pai tem prazer em falar, olha, o filho ganhou. Deus tem prazer em te dar. Deus tem prazer em te dar. Então peça grande, porque tem alegria. Pastor, mas está muito difícil. Tá, então o milagre vai ser maior ainda, olha que maravilha. Pastor, mas como reverter esse cenário? Eu não sei, mas o teu Deus sabe, querido. Você não está aqui por acaso ouvindo essa palavra, não. Você está aqui para gerar fé no seu coração e você pedir grande, porque a proposta que Deus te deu, não falou que ia ser tudo fácil, mas falou que você vai ser exitoso. Então as tribulações, elas fazem parte, no deserto faz parte. Mas quando você entende que o teu Deus é grande, você não reclama não, você simplesmente desfruta. Desfruta. Quantos querem desfrutar de coisas maiores? Então faz um teclado aqui, Alex, alguém no louvor aqui. Estou encerrando. Então deixa eu te falar. Eu creio que nesses dias, eu não sei se você tem murmurado em alguma área ou não, mas Deus te chamou, Ele te escolheu
para que você possa desfrutar de uma alegria indizível. Sabe, eu não sei qual é a área, o quadrante da sua vida que você não tem rompido, que você não tem se alegrado, mas o Senhor quer resolver esse problema de uma forma definitiva na sua vida. Sabe, eu não sei se tem alguma área que de tempos em tempos o ciclo é o mesmo. Você fala, eu achei que tinha resolvido isso, mas pum, aconteceu. O Senhor te chamou para ser um conquistador, para vencer. Vamos outra música aí, Alex. É um negócio me... Botar uma música mais alegre, tá um negócio meio fúnebre. Falei, ué. Aí já começou a alegrar, tá vendo? Sabe, Deus é bom, queridos. Deus é bom. Você consegue falar assim, Deus é bom? Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Então não ande por vista, mas tenha alegria naquilo que Deus te deu hoje. Alegria no seu cônjuge, nos seus filhos, no seu trabalho. Glorifique a Deus. Creia em Deus. Sabe as promessas que Deus te deu? Se alegre com elas. Pastor, mas elas não aconteceram ainda. Mas já se alegre, porque se o Senhor falou, é fato que vai se cumprir. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Aquilo que Deus falou no seu coração, as promessas de Deus, que ainda não se cumpriram, elas vão se cumprir. Isso já é motivo de alegria. Então se alegre. Se alegre. Acorde amanhã agradecendo ao Senhor. Pastor, mas o que eu estou vendo são as dívidas. E são muitas. Alegre-se com elas. Fala, pastor, mas como? Proclamando que o Senhor vai mandar provisão para pagar cada uma delas. Então, quando eu falei, quando você for orar, ore grande. Deus é generoso. Fala, Senhor, eu quero ter finanças o suficiente para prosperar, para abençoar os meus parentes, para abençoar a igreja, para investir, para botar um piso na igreja, aleluia. Tem que sonhar grande, irmãos. Tem que sonhar grande, porque o teu Deus é grande. Se tem um projeto no seu coração, que está faltando ousadia, que está faltando recurso financeiro, mas que Deus falou com você e está queimando no seu coração, eu quero te dizer, põe o pé na água que Deus vai abrir o mar. Seja ousado, creia, tão somente creia, tão somente creia, tenha prazer nas coisas de Deus. Esses dias eu estava falando com meu cunhado, ele estava falando, eu não sou muito ligado em futebol, mas ele estava falando dos salários de alguns jogadores. Ele estava falando, como pode? O cara, ele faz o que gosta e ainda ganha tudo isso. Eu falei, pois é porque ele tem alegria no que ele faz. O que muitos têm que pagar para alugar uma quadra e jogar, porque ele tem prazer, ele é exitoso. Meu celular, ele está bloqueado, irmãos. Estão me vendo aqui. Mas olha só o que falou aqui. Interessante. Eu falei, você precisa fazer o que você gosta. Falou, claro, mas você precisa desbloquear o dispositivo. Eu não sei qual é o dispositivo que te bloqueia a sua mente. Eu não sei o que tem bloqueado você de viver o sobrenatural de Deus.
talvez seja murmuração. Você precisa parar de murmurar e você precisa começar a crer. Então somente crê. Desbloqueia sua mente e crê que Deus é Pai. E Ele é um Pai amoroso. E Ele tem prazer em te dar. O Pai se alegra mais em dar, em ver a alegria dos filhos. Essa é a satisfação do Pai. E Deus, Ele quer ter alegria em ver os seus filhos alegres. Então somente creia, porque muitos corações serão incendiados e muitos corações serão alegres nesses dias. E vocês vão viver sonhos dos quais vocês jamais sonharam e imaginaram. Então somente creia, queridos. Olhe para a sua célula e creia que ela vai multiplicar. Olhe para as suas finanças e creia que ela vai multiplicar. Olhe para o seu casamento, para o seu cônjuge e creia que ele vai avançar e vai amadurecer. E os dois vão amadurecer, os dois vão crescer, os dois vão avançar. Creia. Não fique você bloqueando a sua própria visão, mas se alegre com o que Deus te deu. Olhe para Cristo e Ele vai te levar a lugares inimagináveis. Deus vai mover o sobrenatural na sua vida. Quantos creem nisso? Aleluia, eu quero orar por você. Amém? Mas eu queria que você orasse também. Feche seus olhos onde você está. Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós oramos, ó Deus, para que a Tua palavra possa mesmo levá-los a experimentar o Teu sobrenatural. Que a excelência do Senhor seja sobre a vida de cada um deles, Pai. Que nesses dias, ó Deus, eles possam agradecer e desfrutar de uma fé tamanha. De uma fé tamanha. E chamarem a existência do sobrenatural. As vitórias do Senhor, ainda que haja tribulação, eu quero determinar as vitórias de Cristo sobre cada casa, sobre cada casamento, sobre cada trabalho, sobre cada finança, em nome do Senhor Jesus, que haja prosperidade no meio do seu povo e uma alegria que está proposta da parte de Deus, e eles cumprirem o chamado, seja uma realidade na vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Desculpe o horário avançado, agora que eu vi aqui o horário. Não costumo passar das 8. Mas o desafio está de pé. Se tem algo na sua vida que tem te desanimado, comece a agradecer e declarar prosperidade, declarar palavras de vida, e você vai ver que vocês vão viver o sobrenatural, amém? Glória a Deus. Se você está nos visitando, você deixa nosso contato, nós temos células às quintas-feiras, né? Visite uma das nossas células, em nome do Senhor Jesus, e tenha uma semana de vitória, amém? Já entregou, mano. Amém, queridos? Estamos encerrados em nome do Senhor Jesus.